Todo mundo acha que a BMW inventou o sedã esportivo compacto. A fórmula parece tão alemã agora. Um sedã prático de 4 portas, com dirigibilidade precisa e um motor que adora ser levado ao limite. Mas a verdade desconfortável para os fãs da BMW é que os italianos chegaram lá primeiro. Anos antes de a BMW lançar o BMW 2002, existia este aqui, o Alfa Giulia, um sedã prático para o dia a dia, com engenharia nascida nas pistas e um motor de carro esportivo. Sem o Giulia, há uma grande chance de que a BMW nunca teria se tornado a empresa que conhecemos hoje. Deixe-me explicar. Nos anos 60, os carros de família eram sem graça, com direção ruim, molas de carroça, dirigibilidade precária e motores parecendo betoneiras. E então, a Alfa Romeo lançou a Giulia, e de repente, um cara comum podia comprar um sedã capaz de humilhar um carro esportivo em uma estrada de montanha. Quando ela chegou em 1962, estava realmente à frente do seu tempo. Suspensão com molas helicoidais nas 4 rodas, freio a disco em cada uma e câmbio de 5 marchas na maioria dos modelos. Isso numa época em que a maioria dos carros tinha freios a tambor e molas de lâmina. E então havia o motor. O motor biárvore todo em alumínio da Alfa é um dos maiores motores de carros de rua do século XX. 2 comandos no cabeçote e câmaras hemisféricas. Isso era tão bom! Ele foi fabricado por um período de 40 anos, entre 1954 e 1994. Eles tinham 2 versões, a 1.3 e a 1.6. Este aqui é o 1.6 e entrega respeitáveis 101 cavalos de potência com carburadores duplos Weber. Ao contrário da maioria dos motores da época, este não oferecia apenas potência razoável. Ele também adorava subir de giro. No início dos anos 60, isso devia parecer uma Ferrari para as massas. Nessa época, a BMW ainda se recuperava de uma quase falência. A nova E-Classe estabilizou financeiramente a empresa. Mas com a Giulia, a Alfa mostrou que as pessoas estavam dispostas a pagar mais caro por um carro prático, que era realmente divertido de dirigir. E os alemães perceberam isso. Em 1968, a BMW lançou o 1602, que depois se tornou o 2002. Esportivo, compacto, motor que gostava de girar alto, mas ainda com uma carroceria prática. Parece familiar? A diferença é que a Alfa já fazia isso há anos. Antes disso, os carros esportivos sempre eram impraticáveis e cheios de limitações. A Giulia mudou tudo isso. Como é típico da Alfa Romeo, eles não resistiram a fazer tudo de um jeito um pouco maluco, o que ainda hoje parece estranho. Uma cabine envidraçada enorme e as proporções parecem bem estranhas, especialmente em fotos. Mas os engenheiros da Alfa eram obcecados por aerodinâmica e esse era o sedã mais aerodinâmico do mundo quando foi lançado, com um coeficiente de apenas 0,34. Pode te surpreender saber que o belíssimo E-Type só conseguiu 0,44. Pessoalmente, acho ele maravilhoso. Olha essa dianteira! A frente da Alfa, os recortes esculpidos nos paralamas, é simplesmente sensacional. Por muito tempo, esse modelo ficou na sombra do GT Coupé, que é mais clássico e bonito. Mas vale lembrar que esse aqui é mais aerodinâmico. Alguns dizem que ele é até melhor de dirigir, talvez por ter carroceria mais rígida. Não estou tentando tirar o mérito da BMW por produzir carros fantásticos, mas acho que, pelo menos em parte, temos que agradecer à Alfa por ter incentivado eles a melhorarem. Vamos dar uma volta e eu também vou explicar outro ponto em que a Giulia contrariou as expectativas. Esses motores duplo comando são motores pequenos e encantadores. E isso fica claro desde o momento em que você liga. Ele gira tão livremente, é simplesmente incrível.
Não há nenhuma inércia ali. Eu sempre adoro voltar para esses carros porque, não sei, eu simplesmente me sinto em casa aqui. É o jeito que esses carros cheiram. É por causa da sua postura. A posição de dirigir não está ideal. Não é tão ruim, eu acho. Mas, de novo, você tem braços longos e pernas um pouco curtas. Não posso reclamar muito, mas poderia ser melhor. Acho que os BMW, os 1602 2002, tinham uma posição de dirigir um pouco melhor no geral. E claro, a qualidade também era melhor. Mas tenho que dizer que, estando neste interior hoje, eu realmente acho fabuloso. Agora, este painel é revestido em vinil. Não tenho certeza se eles eram originalmente revestidos assim ou se eram apenas de plástico. De qualquer forma, fica bonito. Você tem um pouco de madeira aqui. Não é do material de mais alta qualidade, mas parece legal. E aí, detalhes como esta plaquinha aqui com o símbolo da Alfa e as marcações gravadas no metal. O mesmo com os protetores nas laterais das soleiras também. Há alguns detalhes encantadores neste carro. Aquele vidro traseiro, a curvatura, as partes esculpidas das laterais que continuam até o teto também, e depois até a parte de trás do porta-malas traseiro. É realmente uma coisa linda. Agora os instrumentos eles são super claros. Devíamos ter aprendido com isso. São apenas 2 mostradores grandes, conta-giros e velocidade. Tem um relógio, indicador, luzes e é só isso. É tudo tão simples. Na parte de baixo, tem 2 mostradores para a pressão do óleo e a temperatura da água. A alavanca de câmbio sai direto do chão na sua frente. Ela fica inclinada em um ângulo, o que é bem característico da Giulia. Felizmente, essa caixa de câmbio foi reconstruída e está praticamente tão boa quanto possível. Vamos ver como 1.6 se comporta hoje. Olha, são 100 cavalos de potência, então não vou fingir que parece monstruosamente rápido. Realmente não parece, mas acho que combina com o tipo de carro, com o conjunto e o jeito que ele anda. O motor precisa de rotações para você tirar o máximo dele, mas também tem uma quantidade considerável de torque em baixas rotações. Do jeito que você está sentado, eu gostaria de ficar um pouco mais reclinado, mas tudo nesses carros é dominado por 2 coisas. Primeiro de tudo, tem um motor voluntarioso, mas em segundo lugar tem a direção, que é simplesmente fantástica. Acho que há um sistema de rosca sem fim e rolete que ainda existe, mas é uma cremalheira e pinhão. E mesmo assim, eles acertaram em cheio. Praticamente não há folga quando o volante está reto, que é o que normalmente acontece com esses sistemas. E no momento em que você realmente começa a girar o volante, é muito estranho. Você realmente sente que está conectado à estrada. Da mesma forma, no BMW, o 1602 2002, ele também tem aquela sensação de kart, como se você mesmo estivesse girando o carro. Mas este aqui supera um pouco. Há uma espécie de suavidade oleosa na forma como este volante gira e na quantidade de comunicação que passa também. É simplesmente impressionante. Viajamos a cerca de 60 milhas por hora aqui também e quase não há ruído do vento. A boa aerodinâmica para um carro dessa época o torna bem silencioso. E os quebra-ventos também estão abertos, mas o som está ótimo. O motor, embora seja realmente esportivo, na verdade cumpre muito bem o papel de um GT. Então você poderia viajar longas distâncias nele. A única coisa que me incomodaria um pouco é a posição de dirigir mais ereta. Preciso dizer que Chris tem um volante diferente do original.
Os volantes originais eram um pouco maiores, então isso deixa a direção um pouco mais rápida. Mas eu já dirigi esse carro com o volante original também, e posso te dizer que eles ainda são carros fantásticos de dirigir. Vamos ver como eles se comportam nas partes mais apertadas. Muito bom, bastante aderência também. O controle de carroceria é excelente. Agora, esse aqui tem amortecedores da Alfa Rolex, meio que acerto para uso esportivo de rua. Então provavelmente ele se comporta um pouco melhor, tem um pouco mais de controle do que o carro original. Não se trata do comportamento deles, mas de como se comunicam com você. Esses carros são tão interativos que é aí que eles realmente te conquistam. Vamos passar pelas marchas de novo. É principalmente o barulho da admissão, para ser bem honesto. Isso é o mais predominante, mais do que o escapamento. A direção desse carro é incrível. Isso realmente conecta tudo, faz você se sentir como se fosse um só com o carro. O câmbio é bem suave, de verdade. Talvez o curso seja um pouco mais longo do que eu gostaria, mas esse carro é maravilhoso. Não tem potência suficiente para descolar a traseira, então você não consegue brincar muito com a tração traseira, mas não tem subesterço nenhum, é totalmente neutro. Agora, eu mencionei antes que havia outra área em que o Giulia realmente contrariou as expectativas, e é que por muitos anos você podia comprar um desses por quase nada. Eu acho que o visual incomum realmente fez com que eles fossem muito menos desejados do que o coupé desenhado pelo Bertone. Mas então algo aconteceu. Em certo momento eu diria que esses valiam cerca de 1/5 ou 1/6 do valor dos coupés. Então os coupés não eram muito acessíveis. As pessoas começaram a se interessar mais pelo sedã, notaram os detalhes incríveis, a dianteira bonita, como ele é diferente. E elas começaram a se interessar por esses carros. E era impressionante como rebaixar e colocar rodas de liga leve, como neste carro, transformava totalmente o visual. E eles começaram a ser realmente apreciados pelas pessoas. Então ele fez o oposto do que a maioria dos sedãs fez nos anos 80. Coisas como o Jaguar Mark II eram muito procuradas. Depois, quando entramos nos anos 90, 2000, eram os carros esportivos, eram os coupés que todo mundo queria comprar. E os sedãs começaram a perder seu apelo. Isso fez o oposto. No começo as pessoas não queriam muito esses carros. E então, gradualmente, foi fechando bastante a diferença em relação aos coupés. Isso significa que, infelizmente, hoje você não pode mais comprá-los por uma mixaria, quase de graça. Eles estão valorizados. Então eu dei uma olhada e no momento acho que há 3 à venda no Reino Unido. Um deles é um carro amarelo, com motor 1.6 litros, mas está preparado para rally de estrada. Então, ele tem coisas como bancos BMW mais modernos, que com certeza são mais confortáveis. Mas, para mim, eu quero algo que seja um pouco mais original. Esse carro está por 20 mil. Por 21, tem um carro mais original, que está em um belo tom de cinza escuro da época. Ele tem alguns toques de hot rod, tem as mesmas rodas que este. Mas aquele é um 1.3 e está por 21 mil. Por fim, por 23 mil, tem um carro que eu acho que é muito, muito original. Ainda tem as rodas de aço, está em um tom bege que eles pareciam gostar bastante nos anos 70. Agora, a cor não é bem para mim, mas se você quisesse um carro que fosse o mais próximo possível do que você poderia ter comprado na época, então definitivamente vale a pena considerar. Mas esse está por 23 mil e, de novo, ainda é um 1.3.
Os 1.3 tinham cerca de 85 cavalos de potência. Então eles são, na verdade, mais divertidos do que você imagina, mas você realmente precisa forçar o motor para conseguir qualquer desempenho. Se você gostou disso, confira o vídeo que eu fiz sobre o equivalente da BMW, o carro que eu acho que foi amplamente inspirado no Alfa Romeo Giulia. Veja aqui. Muito obrigado ao Cris por ter vindo hoje e ter trazido seu lindo carro. E obrigado a todos por assistirem.